Boa tarde a todos. Para nós sempre nos motiva muito chegar aqui e nós fazermos um bom bate-papo proveitoso para todos. Sempre nós falamos um pouquinho antes da parte física da água. Seu Francisco coloca muito bem. Hoje vamos ter a colaboração do nosso amigo Eber Lombardi e ele vai nos falar um pouquinho como trabalhar na rede social, que é muito de extrema importância nós também usarmos essa ferramenta. Por quê? Porque ela trabalha hora toda, toda hora, 24 horas por dia para nós. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Então, alguns detalhes de que ele usou, assim como esse dia o Ivanir também explicou como ele usa as redes sociais e realmente traz alguns resultados. Depois, na parte final, eu falo um pouquinho da parte financeira, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados aí pela gente. Seu Francisco, as suas apresentações e a sala é sua. Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Nós vamos iniciar hoje o nosso trabalho logo por causa que tem muita coisa para nós vermos. Então, como sempre, nós iniciamos com essa imagem, que ela é bem característica. Mas antes, quero deixar uma observação. Essa apresentação de hoje não é só apresentação, não é live, não é treinamento e também não é showroom, é um composto. É um composto, vamos fazer um pouco de cada. Essa imagem aqui ela é característica porque ela mostra aqui no lado direito um mar maravilhoso, lindas praias, edifícios assim sensacionais, transportes também modernos, quer aeronaves ou automóveis. Isso aí faz parte da saúde financeira que nós vamos ver a segunda parte do tema de hoje. Nossa outra parte, nós enxergamos aqui umas nuvens bonitas, estamos enxergando as nuvens por cima das nuvens, nasceu o sol por cima das nuvens. E esse senhor que está aqui no canto, ele subiu no topo de uma montanha, está no alto da montanha, assistindo o nascer do sol por cima das nuvens. Para chegar a isto, tem que ter muita disposição e saúde, que é justamente a primeira parte do programa de hoje. Mas de nós iniciarmos o nosso trabalho, vamos falar em alto e bom som. A oportunidade de sua vida chegou. Falando em saúde, muitas vezes acontecem uns pequenos pormenores que é interessante nós observarmos. Aqui nós enxergamos no canto direito desse slide uma pessoa passando defensivo nas fruteiras. O defensivo faz parte dos agrotóxicos. Por que agrotóxicos? Porque a agricultura teve que lançar mão de produtos químicos para aumentar a produção, para poder alimentar o aumento populacional. Só que tem um detalhe, gente. Os agrotóxicos, eles são realmente tóxicos. Tem que ter uma carência. Nós temos certeza de que os produtores respeitam a carência, mas a chuva não. Por que que não? Porque quando chove, gente, leva esses agrotóxicos, os resíduos, para o lençol freático. A mesma coisa, quando a chuva bate no solo, na lavoura, leva também os resíduos do agrotóxico para o lençol freático. E quando nós bebemos água, estamos automaticamente bebendo esses resíduos e são nocivos, deixam o nosso corpo mais ácido e o sangue mais ácido. Nessa primeira parte aqui tem a menina fazendo um lanche, é a mesma coisa. A indústria também passou a fazer alimentos para poder alimentar esse aumento populacional. Só que esse alimento, ele é ácido, é bonito, é uma boa alimentação e tudo, mas é ácida. É uma péssima nutrição, porque é tudo ácido, deixa o nosso corpo mais ácido, o nosso sangue mais ácido. E ainda por cima ela está tomando refrigerante. Veja só, um copo de refrigerante, nós temos que tomar 32 copos de água ionizada para eliminar os efeitos nocivos do refrigerante. Isso tudo, gente, deixa então o nosso organismo em péssimas condições. Sangue ácido do organismo ácido. É tão verdade que em 1931, um médico cientista alemão descobriu que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido, que é a acidose, e a diminuição do oxigênio do sangue, que é a hipóxia. A hipóxia é aquilo que levou muita gente a óbito dessa pandemia que nós estamos enfrentando.
Com isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Em 1954, os cientistas descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. E o que é o radical livre defeituoso? Nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. Ele se adere na membrana da nossa célula, extrai o elétron da nossa célula e a nossa célula sem elétron condenada à morte precoce. Mas para entender o que é um radical livre defeituoso, vamos ver aqui que nós temos um exemplo muito nítido. Aqui nós temos o antioxidante de água alcalina ionizada. Veja, ela é completa, tudo direitinho. E aqui no lado nós temos então o radical livre defeituoso. Falta um elétron, veja aqui. Eles querem se completar. Então o que eles fazem então? Eles vão na membrana da nossa célula, extraem o elétron e, extraindo o elétron, a nossa célula ela está condenada à morte. Veja ali, ela morre, deixa uma lacuna onde que entra as patologias. Porque o nosso corpo produz 4 radicais livres positivos, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. A apoptose é a preparação da célula para a morte. Vamos ver que fica melhor. Aqui, ó, imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. Veja que pele bonita, jovial que fica, não é? Mas os radicais livres extraem o elétron dessas células daqui. E com isso, veja como é que fica a pele toda enrugada, envelhecida, porque dá então envelhecimento precoce, a mutação do DNA, a destruição da membrana lipídica e também a entrada das patologias. E o que nós podemos fazer para eliminar isso ali? Antes temos que ver um outro detalhe. Uma pergunta que não pode, que não quer ficar calada. Você sabia que 70% do seu organismo é composto por água? E aí vem outra pergunta que não quer calar. Será que é algo que bebeu é de boa qualidade? Eis que inicia ali um assunto muito sério, gente. Veja se tem uma doutora na área da engenharia química que ela fez uma pesquisa nas ETAs da região aqui, nas águas das redes urbanas. Veja só o que ela encontrou nisso ali. Observem bem o que ela vai falar ali, que é muito interessante. Aqui. As amostras de água foram coletadas entre março e novembro de 2018 em 100 municípios do estado. Segundo o levantamento, 22 cidades recebem água com resquícios de agrotóxicos. Rio do Sul é a que tem mais substâncias, 7 no total. Para a doutora em engenharia química, que analisou os resultados das amostras e produziu um diagnóstico que foi apresentado esta semana em um seminário no Ministério Público, a situação é muito mais grave do que se imagina. É bem pior do que parece, é isso que eu queria dizer. Bem pior, porque se for analisar mais substâncias, vai encontrar mais coisa perigosa na água de todos os municípios. Quem está achando que não apareceu, o seu município está tranquilo? Não. Pode saber, todo mundo tem que estar preocupado que todas as águas estão poluídas. Se testassem tudo, eu te garanto, não ia ter um município de Santa Catarina sem agrotóxico na água. Mesmo com o tratamento de água feito pelas empresas de saneamento, os pesticidas não saem, segundo a engenheira química. A empresa de saneamento faz o procedimento padrão, só que esse procedimento padrão não consegue tirar da água os poluentes orgânicos, que são esses aí, são os agrotóxicos, e tem outros também que esse estudo não envolveu ainda. Segundo o Ministério Público, de 17 princípios ativos de pesticidas encontrados na água aqui no estado, 7 são proibidos pela União Europeia. Por que proibiram na Europa? É porque os riscos não compensam o lucro no uso, entendeu? Lá existe alguém que defende a saúde das pessoas. Lá alguém interpretou que aqueles riscos, aqueles danos à saúde não são aceitáveis. Por que no Brasil a gente deixa vender coisa que os outros proíbem? Hoje o Brasil é a maior lixeira química do mundo. Proíbe na China, manda para cá. Proíbe na Europa, manda para cá. Todo mundo manda para cá o que foi proibido lá. Se faz mal para os europeus, será que não faz mal para a gente? Os nossos bebezinhos são tão resistentes que não vai fazer mal para eles? As pessoas aqui não adoecem? É uma vergonha. 30% do que é permitido no Brasil, 30% do que é permitido no Brasil é proibido na União Europeia. Para a especialista, a presença de produtos tóxicos na água pode estar relacionada a problemas de saúde e doenças graves, como o câncer, por exemplo. Todo mundo sabe que o câncer é uma epidemia. É a segunda causa de morte no Brasil.
Todo mundo sabe que as crianças estão cada vez com mais problema, hiperatividade, obesidade, problema de tireoide. A população está sofrendo os efeitos da poluição. Mas ela não sabia, até agora, que isso podia estar vindo na água. E está vindo na água, no ar, nos alimentos. O que falta? Falta a gente conhecer o problema para reagir. Segundo Sônia, o problema já existe há muito tempo, mas só agora teve repercussão. Ela sugere que as autoridades se mobilizem para proibir aqui o uso de substâncias que não são mais permitidas em outros países. Crime contra a nossa saúde, isso não se aceita. Sabe qual é o problema? Que geralmente a gente fica desesperado, a gente fica louco estudando isso na academia, a gente tenta divulgar e ninguém dá bola. Graças a Deus que dessa vez apareceu na mídia e as pessoas realmente levaram um susto. Que bom! Que bom! Tem que pegar esses deputados, esses senadores, esse povo todo e botar uma lei no Brasil que não pode vender o que é proibido em outro lugar. Simples assim. Se não serve para eles, não serve para a gente também. Então a gente tem que acordar e começar a mudar. A gente tem que lutar pela saúde das nossas pessoas, das nossas crianças. A gente tem que começar a lutar, exigir legislação mais decente para nos defender. Bem, vimos, gente, que realmente existem problemas. A Timor, ela teve uma preocupação muito grande e ela deu uma maneira para eliminar esses problemas todos. De que maneira? Foi com esse nosso lançamento o Hyperminer. Nós vamos pedir para essa menina nos explicar direitinho como é que funciona esse Hyperminer. O Hyperminer possui duas versões: o filtro completo e a versão só tanque para bases de galão de 20 litros ou para ser acoplado em bases de água refrigeradas. As duas versões possuem as mesmas funcionalidades que são extremamente importantes para a saúde da sua família. Magnetiza, purifica, mineraliza e alcaliniza a água que você consome. A versão completa de cara, ela já traz uma inovação: o design. O filtro possui um design moderno, com linhas arredondadas, arrojado e versátil para integrar qualquer ambiente, com muita elegância. E para a saúde, as vantagens são ainda maiores. Primeiro, é produzido em polipropileno, material atóxico e livre de bisfenol A. O Hyperminer é um produto de venda exclusiva, com a possibilidade do cliente ter o conjunto ideal. Nosso distribuidor pode vender o combo Mega com o Silocimol e Top H+, para magnetização e mineralização e agregar ao cliente a possibilidade de purificação e alcalinização da água. Assim, a água que sairá do Hyperminer será magnetizada, o que a torna mais leve e com maior poder de hidratação, além de pura, cristalina e alcalina. Todos os benefícios da água magnetizada você pode pesquisar na internet, assistir aos inúmeros vídeos dos usuários satisfeitos ou consultar os estudos científicos realizados com Silocimol acessando o Google Acadêmico. Agora, o elemento filtrante que vem no Hyperminer é simplesmente o maior do mercado, o que torna o processo de filtragem bem melhor que dos outros. Para ter mais eficácia, o processo é realizado em 7 estágios: filtro de cerâmica, carvão de prata ativado, zeólito, areia sílica, areia mineral, resina de troca iônica e pedra mineral. Então, vamos entender melhor de forma bem rápida. Ao cair por gravidade no tanque inferior, a água passa pelo elemento filtrante, que faz a purificação da água. O carvão ativado de prata, em conjunto com o Top H+, exclusivo da Timol, fazem a mineralização ideal. Então, gente, nós vamos observar ali. Um filtro, ele elimina todas as impurezas que tem na água. E embaixo aqui nós temos, inclusive, um elemento filtrante que elimina os metais pesados. Então, deixa a água limpa, 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 isenta de qualquer impureza. Porém, continua com o H2O, a água no estado molecular. E o estado molecular, embora a água esteja totalmente isenta, quando a água fica parada, e para poder nutrir nosso corpo, a água tem que ter sais minerais. E os sais minerais, então, quando a água fica parada, une uma molécula com a outra e forma um grupo de moléculas. Esse grupo de moléculas é chamado clúster, ou cacho, que dificulta a nutrição do nosso organismo. Então, observe bem para esse detalhe.
Então, forma aqueles clústeres. Mas nós vamos ver um pouquinho mais, por causa que o nosso tempo é muito curto, então nós vamos um pouquinho adiante, vamos ver aqui o que ele nos diz. Aqui temos uma exclamação, mas nós vamos trocar por uma interrogação. A água tem diferença? Vamos entender como funciona uma água que hidrata e uma água que não hidrata. Agora nós vamos ver os clústeres. Então, no próximo slide, nós vamos ter uma ideia exata do que quer dizer isso ali. Nós temos aqui uma imagem da nossa célula. A nossa célula tem uma abertura para entrar uma molécula por vez. O que é a molécula? A menor parte que nós podemos dividir a água. A molécula é composta por nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos uma molécula, pode ver. Hidrogênio, nutrientes e oxigênio. Mas como precisa de sais minerais para manter nosso organismo, os sais minerais, quando a água fica parada, então forma aqueles cachos. O clúster, aqui nós temos um clúster com 3 moléculas, veja, e já não entra mais na nossa molécula. Então, a nossa célula fica imune, ela perde a resistência, ela perde a força, então ela fica desprotegida totalmente, e nós perdemos a imunidade com isto. Por quê? Porque existe esse agrupamento de moléculas no outro. Então, nós podemos chegar à conclusão de que esta água não hidrata o nosso corpo. Então, essa água aqui é no sistema molecular. Foi justamente ali que Deus foi muito generoso conosco, porque dava muito problema na saúde da gente aqui. Então, ele iluminou um senhor entendido em magnetismo e de eletricidade, e ele percorreu o mundo, nos países mais adiantados, registrou uma série de dados e vamos mostrar para a pessoa que fica melhor. Esse senhor aqui, Dr. Pereira da Silva, ele, preocupado com isso tudo, então ele procurou todos esses dados, voltou ao Brasil com uma série de anotações, reuniu uma equipe de técnicos, cientistas e profissionais na área e disse, cara, que vocês façam esse aparelho, deu as coordenadas para ele. E ele acompanhou esse grupo. O Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva acompanhou. E depois de 4, 5 meses de trabalho, eles voltaram para ele dizer, doutor, está aqui o aparelho, que é justamente isso aqui, um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados, tal como que formam um fluxo magnético. E como que ele tinha problemas de saúde também, ele serviu como cobaia. Ele que experimentou. Depois de um certo período, ele sentiu melhoras e ele, então, resolveu fazer um benefício para a natureza toda. Veja só a missão dele, uma visão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos de consumirmos a água por má qualidade por longos períodos, o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timol em 2004, com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas por meio de uma água que hidrata de verdade. Em público, eu quero dizer a ele, muito obrigado, doutor Henrique. Graças ao aparelho do senhor, eu tive uma sobrevida. Mas vamos voltar no slide inteiro para continuar. Então, nós temos isso aqui. Essa parte, pode ver. Depois que a água passa pelo Silvo Simon, que leva aquele fluxo magnético, ele modifica a água do estado molecular para o estado iônico. E veja como que nutre totalmente a célula. Entra água, expulsa a toxina e nutre a nossa célula. Com isto, o nosso corpo adquire uma imunidade. Então, o nosso corpo fica preparado, porque qualquer impureza, qualquer indivíduo queira, qualquer sujeito que queira entrar, o nosso corpo se defende, ele cria, então, resistência. Resistência que nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho mais detalhado. Mas nós queremos dizer o seguinte, então, essa primeira parte aqui é a água no estado molecular, não nutre o nosso corpo. E essa aqui, na parte iônica, então, nutre totalmente. Mas aqui, vamos um pouquinho adiante aqui. Isso aqui. Como podemos reduzir os radicais livres no nosso organismo? Vamos entender qual é a reação química da magnetização da água. A reação química da água ser supermagnetizada é conhecida como hidrólise da água. Se nós olharmos no dicionário, hidrólise quer dizer separação ou dissociação. Mas é pouco para nós, temos que entender um pouquinho mais. Então, aqui nós temos a nossa célula, a nossa molécula d'água, universalmente conhecida como H2O, é a fórmula da água.
aqui no estado molecular. Mas se nós botarmos o silocimol aqui, o que acontece, gente? Ele vai formar, então, quando a água passa por ele, ele forma aquele fluxo magnético, ele dissocia, ele quebra, ele separa o H2O, transforma a água do estado molecular para o estado iônico. Então, ao invés de H2O, nós vamos ter OH- com íons de hidroxílio e H+, que são íons de hidrogênio. E os íons de hidroxílio, que nós vamos iniciar por ele primeiro, eles são negativos, vão resgatar todos os sais minerais, sequestrar todos os sais minerais do nosso organismo. E os sais minerais são todos positivos, porém, tem 2 sais que são positivos, que é o caso de cálcio e magnésio. E por falar em cálcio e magnésio, como nós necessitamos dele, o nosso país tem muitos mananciais de água com carência de cálcio e magnésio. Então, a fábrica, para suprir essa deficiência, colocou num recipiente parecido com o do silocimol, pedra e dolomita. Essas pedras e dolomitas são ricas em cálcio e magnésio. Se houver necessidade, então ela libera os índices necessários para fazer os hidróxidos alcalinos, que já vamos ver o que são. Então, voltando aqui. Se nós botarmos o silocimol aqui, ao passar a água, ele destrói o H2O e no lugar dele fica, então, a água ionizada, que é OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Os íons de hidroxila vão sequestrar todos os sais minerais. Vamos ver, então, aqui, tomando por causa do cálcio e também do magnésio, formando aqui, então, os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. Por quê? Porque o cálcio, como que ele é bivalente, ele necessita de 2 íons de hidroxila para fazer o hidróxido alcalino de cálcio. A mesma coisa o magnésio, também bivalente, precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de magnésio. Formando, então, os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. Poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino de cálcio e magnésio com cálcio e magnésio? Digo, é grande a diferença, porque os hidróxido alcalino, ele é absorvido no nosso organismo 3 vezes mais rápido do que cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio, para fazer os efeitos benéficos no nosso corpo, necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso organismo absorve mesmo assim. Em vez de fazer os efeitos positivos, ele faz os efeitos maléficos, entre eles a produção de cálculos renais, entupimento dos vasos dos rins, entupimentos capilares, calcificação das artérias e das veias, e uma infinidade dos problemas que afetam totalmente a nossa saúde. Acho que o hidróxido alcalino é bem diferente. Você se recorda no início, quando nós falamos que o Otto Warburg ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do fluxo do sangue? Pois muito bem, aqui dá-se o contrário. Veja só, como ele sequestra, os íons de hidroxila sequestra cálcio e magnésio, e o cálcio e o magnésio são alcalinos, ele aumenta o pH do sangue acima de 7. Aumenta o teor de oxigênio no sangue em 10%, eliminando a hipóxia e a acidose. Veja só que maravilha, gente. Que maravilha. E também, um outro benefício que ele faz, o revestimento do silocimol e topo H+, no início era com aço inoxidável, mas tudo feito pela Timol encontrou uma resina, por isso que ele não é plástico, tá, gente? Esse revestimento é uma resina. Essa resina é tão resistente tanto quanto o aço, mas porém com outro benefício. Na composição da resina, entra 3 minérios no estado puro. Quando eles se unem, eles emitem um infravermelho longo. Aqui tem 4 finalidades específicas. A primeira, repõe na água os efeitos do sol, que desde a ETA até chegar na nossa casa não apanha sol nem oxigênio. A segunda, desmancha os clústeres, gente, aquele grupo de moléculas, deixa as moléculas soltas, livres, independentes. A terceira, deixa os sais minerais microscópicos fininhos, entre em qualquer abertura da nossa célula. E a quarta, acompanha a célula, a água. O infravermelho acompanha a água. Quando chega numa célula nossa inflamada, desinflama. Querem ver um benefício? A pessoa, digamos, que digita muito, que dá tendinite, dá aquela inflamação nos dedos, aquelas dores nos braços, etc. O que é isso ali? É falta de água, falta de lubrificação, por causa daqueles clústeres, não deixa entrar água nas células, então danifica a mucosa das juntas. Se tomar da nossa água, o que acontece? Entra, lubrifica a junta e desinflama as cartilagens, os movimentos, então diminui as dores. Não é uma maravilha, gente?
é fantástico. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda falando dos benefícios, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu só dar mais um benefício que ele faz, que é fantástico. Depois de nutrir totalmente o nosso organismo, as nossas células, uni-las direitinho, elas adquirem imunidade, elas ficam reforçadas, vai lá nos ossos. Presta bem atenção, gente. Vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. O que quer dizer isso? Quem tem osteoporose, tomando essa água em pouco tempo, ele vai readquirir a massa óssea. Com testes científicos comprovando esse benefício, testes internacionais que comprovam esses benefícios. Veja, nós podemos ficar aí a tarde toda falando, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Então nós vamos um pouquinho mais adiante, então, aqui. Sobraram aglomerados de hidrogênio. O hidrogênio ele é positivo. Ele vai sequestrar no nosso organismo todos os elementos negativos que tem. Você sabe quais elementos negativos que nós falamos no nosso organismo? São os benditos radicais livres defeituosos. Eles são bivalentes, são negativo-negativo. Então, eles precisam de 2 íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. E o terceiro elemento ficaria HHO. Simplificando, vai ficar H2O. A gente transforma os radicais livres defeituosos em água. Que maravilha, gente. Só que essa água não é absorvida pelo nosso corpo, ela é liberada imediatamente por meio da pele, em forma de suor, pela urina ou pelas fezes, deixando o nosso corpo livre desses malefícios. Veja só que aqui a frase aqui já diz tudo o que ele faz. O objetivo principal, ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com excesso de radicais livres dentro do seu corpo, formando em água. Visto isto, gente, nós vamos então ver aqui uma frase, uma mensagem enviada por um médico sensacional, com cunho internacional, um cardiologista, nutrólogo, com mais de 100 livros escritos. A água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio, dito pelo saudoso Lei Ribeiro. Fantástico, um abraço a ele, ele merece realmente, ele é fantástico. O efeito da água magnetizada. Alcalinização do organismo e do sangue, aumento da massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea, aumento de minerais na água pelo topo H+. Gente, o siloximol, ele tem uma garantia de 5 anos. E uma durabilidade dele, a gente fala em 30. Mas, na realidade, bem cuidado, ele perde, os ímãs perdem 5% a cada 100 anos. Então, bem cuidado, ele tem uma durabilidade bastante grande. Só que ele tem 3 inimigos. O primeiro, evitar queda. Se cai, ele pode deslocar os ímãs e perder a eficiência. Ou elevar a temperatura acima de 80 graus, que também pode deslocar os ímãs, ele perde a eficácia. E o terceiro inimigo, o pior de todos, é comprar o combo e deixá-lo numa gaveta ou numa prateleira. Ali não vai funcionar de jeito nenhum. Ele só funciona quando você põe na água e tomando essa água, então faz o efeito. Tá, gente? Isso ali é muito bom de observar. Quanto o Top H+, ele tem uma garantia de 2 anos. E a vida útil dele depende da água que nós usamos. Ele pode durar de 2 a 6 anos. Quando a gente vê que as pedras ficam escuras ou fininhas, então está na hora de nós trocarmos. Empresa sólida em uma constante expansão. Há 20 anos no mercado. Atestado de idoneidade da empresa pelo Congresso Federal, sede própria em Uberlândia. Comprovações de estudos científicos por grandes instituições. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Sistema de treinamento e método de trabalho próprio. Aqui fala que estamos em 20 países, mas na realidade já passa dos 30. Gente, a Timor se transformou numa multinacional. Veja, aumentou bastante as possibilidades de negócio para a gente. Abriu as portas para a gente. Veja aqui, pesquise por siloximol no YouTube e veja os depoimentos e lives incríveis que tem ali. Aqui nós temos um exemplo, gente, uma pessoa que estava tratando há mais de 8 anos com molsa varicosa, é um autoimune. É difícil eliminá-lo.
E aqui 25 dias bebendo água e molhando a ferida, veja, dispensa qualquer comentário. Também esse outro senhor aqui, de Portugal, ele estava tratando isso ali há mais de 12 anos da psoríase. Com muito custo eles deviam fotografar a perna, mas está em todo o corpo assim. Por isso que ele não se fotografou o corpo todo. E o filho dele, que é médico, tentou de tudo de quanto que a maneira para eliminar e não teve jeito. Conheceu o Simão para pagar mais. Ele disse, eu vou levar para o meu pai. Ele levou e olha, em 45 dias, como é que ficou, gente? Observem bem, não é remédio. Ele apenas magnetiza a água. A água magnetizada que é um adjuvante na nossa saúde. Importante. O silosimol não tem o objetivo de curar doenças, mas sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento de saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida ao reduzir a acidez dos radicais livres no organismo. Produto isento de registro pela Anvisa. Por que a Anvisa não registra? Porque não é remédio, gente. Mas a Anvisa recomenda, autoriza o uso do silosimol para pagar mais, contanto que a gente respeita as orientações do fabricante. Isso é muito importante, gente. Aqui nós temos também uma atestado de unidade dado para o nosso congresso. Isso vem junto com a franquia. É muito bom que nós temos junto. Quando você fala com algum cliente na área de saúde, a gente mostra isso ali. Isso aqui é um dado, é um documento oficial do nosso governo. Isso é muito importante, gente. Aqui, o selo Simol possui tecnologia reconhecida internacionalmente. Pesquisa, estudos publicados em renomadas instituições. Temos a Unesp, que é de São Paulo, a APTA, que é de São Paulo, a Fockenbauer, é uma empresa alemã e tem filial também em São Paulo. E temos aqui, gente, um outro atestado do Ministério da Saúde, que libera a venda do silosimol Topagama sem prescrição médica. Esses dados todos é interessante, nós temos junto, isso é muito importante para nós. Onde nós podemos usar, então, esses produtos? Aqui nós temos então o combo Mega, que magnetiza 20 litros de água em 20 minutos, e nós temos o Mini, que magnetiza 3 litros de água em 20 minutos também. Isso aqui é colocado em dos 15, umas garrafinhas de 700, 900, 1000 ml, para a gente levar para o serviço, para a academia, para passeio, para ter sempre água magnetizada junto com a gente. Outro aqui, nós temos no comércio também filtros blindados, que não dá para colocar o combo dentro. Então a fábrica resolveu fazer o Megasoft para a gente colocar antes daqueles filtros, que aqui então ele transforma a água do estado molecular para o estado iônico. E na saída dele, a gente coloca na entrada do filtro blindado, transformando o simples filtro numa mini fábrica de água mineral. E por falar em mini fábrica de água mineral, não vem a nossa. Esse que é o nosso hiperminer. Ele recebe a água aqui nessa parte de cima. Aqui tem um elemento filtrante de carvão ativado com íons de prata liquidado, onde que elimina todas as impurezas que tem na água, elimina cloro, flúor e principalmente as bactérias que tem na água. Passa a água limpa, então, para o segundo estágio. Nesse outro estágio aqui, é um filtro com várias camadas. É a primeira camada em cima de carvão ativado para eliminar qualquer impureza que tenha escapado da parte de cima. Pois nas outras, então, além de purificar a água, também agrega sais minerais em várias camadas. E por último, embaixo tem um elemento filtrante onde que elimina os metais pesados. Em resumo, entra uma água praticamente morta, ativa a água direitinho e nós apanhamos aqui embaixo uma água mineral de verdade. Por isso que nós chamamos de mini fábrica de água mineral. Podemos usar também nesses filtros de barro, colocando na parte de baixo, ou em jarra, como ficar melhor para o cliente. Isso ali é bastante prático para nós. Gente, nós gostaríamos de ficar mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto e nós temos muitas coisas ainda ali para poder colocar para vocês. Então agora eu vou pedir para que o Borges assuma a sala, mas antes eu fazer um apelo especial para ele. Além de nos dar a possibilidade do Eber nos darmos informações, eu quero que o Borges, na medida do possível, nos indica como nós podemos eliminar uma bactéria que está prejudicando a humanidade toda. Ela está tomando conta, que é a bursite. A bursite, gente, não é aquela dor que dá nos ombros,
os cotovelos, não. É no bolso vazio. Ele vai nos indicar, então, como nós podemos recuperar, eliminar essa malvada dessa patologia. Então, gente, com os senhores, o mestre Borges. Obrigado, gente, pela audiência até agora. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, senhor Francisco. Sempre muito bem colocadas as suas palavras. Como eu sempre digo, é uma maestria de ensinamento e palavras. É a mesma coisa que uma sinfonia boa para os nossos ouvidos. E isso só tem a engrandecer o produto que a Timol lançou para o nosso benefício. O próprio Francisco, muitos benefícios, eu, particularmente, muitos benefícios, assim como o Eber, o próprio Ivanir. O que o projeto trouxe para nós? Só benefícios, tanto físico como financeiro. A cura da bursite, se nós quisermos. Agora, se nós quisermos continuar com a bursite, o bolso vazio, nós vamos continuar. É só nós não trabalhar, não é mesmo? E um ponto que nós vamos ver agora, de extrema importância, que vai ajudar a eliminar esta bactéria, é a rede social. Ela pode trabalhar por nós a qualquer momento, todo momento, 24 horas por dia. Então, Weber, seja muito bem-vindo, a sala é sua. Depois eu falo um pouquinho, então, também mais dessa parte financeira aí, tá certo? Vamos lá, Weber, seja bem-vindo. Gente, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Boa noite para quem for assistir a reunião. Bom dia, né? Pela manhã. Muito bom estar com vocês. Eu só quero ressaltar para vocês que desde quando a gente recebe da Timol a franquia, vamos assim dizer, vem uma bolsa para a gente, vem material para a gente, e um dos materiais que fala que existe o jeito certo de você começar o marketing, que é o marketing da comunicação. O marketing da comunicação precisa ser planejado. Então, como o Borges falou, né, as redes sociais, tudo faz parte do marketing de comunicação. Ele precisa de um bom planejamento. Talvez você tenha visto na sua franquia que ali fala sobre providenciar a lista. 2 listas, né? Uma de transmissão direta e outra para distribuidor direto. Para quem recebeu a franquia, é isso que fala. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim. Eu fiz um grupo, à medida que as pessoas entravam no negócio da Timol, e eu fui colocando nesse grupo, fui adquirindo produtos, fui colocando no grupo. Hoje eu tenho umas 100 pessoas nesse grupo, por exemplo. E aí é aquele que para enviar diariamente, o quê? Um bom dia, a lista de transmissão. Bom dia não quer dizer que você tem que falar bom dia, não é isso. Não está falando bom dia, é para você passar uma informação a cada dia. Diga, bom dia, olha, e aí? Você já tomou sua água modificada hoje? E amanhã você modifica a frase, ou põe um depoimento, ou envia alguma mensagem para a pessoa, né? Dos resultados que você está tendo, ou alguém está tendo, você pode fazer uma lista de transmissão nesse sentido também, né? Mandar informações. E eu fiz um grupo para isso, tá? Que serviu como lista de transmissão. Então, o que eu queria falar para vocês? Eu usei aí as redes sociais, estou usando um status meu para colocar depoimento. Eu coloco depoimentos. Mas tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade. Como é que eu vou colocar depoimento, sendo que eu consigo só colocar 30 segundos? Então, é sobre isso, colocar mais de 30 segundos, talvez um depoimento de 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, né? 3 minutos. Aí você pode fazer isso de uma maneira que vai dar certo. Eu tentei fazer um vídeo melhor, mas vou passar para vocês um videozinho pequeno que eu passei, de um passo a passo aqui, como eu fiz isso, tá bom? Deixa eu só colocar aqui parte da tela, compartilhar com vocês. Tá dando para todo mundo ver, não tá? Tá. Agora não tá, né?
saber agora como é que a gente pode fazer o quê? Colocar no status um vídeo. Então, para você colocar um status no vídeo, olha aí, escolhi esse vídeo lá das minhas informações que eu tenho, né, sobre o vídeo. Agora eu vou pegar ele. O volume está baixo, Heber. Se você conseguir subir um pouquinho o volume. Esse aumento. Vou aqui. Já foi gravado baixo, gente, me desculpe. Chegando no WhatsApp, eu vou no meu status do WhatsApp e aqui embaixo tem uma setinha de enviar. Lá embaixo. Aí, essa setinha de enviar, eu clico nela. Então, eu consigo enviar a primeira parte. Veja aí que são apenas 30 segundos. Depois dos primeiros 30 segundos, aí vou enviar novamente. Quer ver? Ó? Enviei. Agora enviei. Novamente, o mesmo processo. Selecionei. Vou lá no WhatsApp, meu status e enviar novamente. Agora eu seleciono lá em cima, mais dos 30 segundos a 1 minuto. Envio novamente. Ah, tá. E aqui embaixo tem como adicionar alguma coisa. Por exemplo, digamos que essa pessoa está comentando sobre o benefício da água. Eu boto aqui embaixo benefícios da água modificada. Aí eu já posso mandar aqui também. Benefício da água modificada. Eu posso ouvir também esse vídeo, um pedacinho dele, sobre o que é que está sendo postado. Eu cliquei no play. Quer ver, ó? Um pedacinho dele é possível ouvir. Deixa eu ver se deu. Oi, gente. Estão me perguntando o que é esse negócio colorido que você coloca na sua água que anda para cima e para baixo. Parece uma maluca, né? Mas não é não. Não é maluquice, não é esperteza mesmo, tá? Isso daqui é o Silocimol. Então aí eu já enviei 2 partes, agora eu vou enviar mais uma. Selecionei ela, enviar pro WhatsApp e nisso meu status novamente. E eu nisso que enviar pro meu status agora já mais um tempinho, que é mais 58, mais 1 minuto e meio. Aí eu envio. Se quiser colocar, adicionar alguma coisa, é possível adicionar também. Aí o interessante, eu vou chegar lá no final, que você pode enviar mais e lá no finalzinho, olha, veja aí. Entendeu? Aí você pode ir lá pro finalzinho, vamos supor que chegou já no finalzinho e selecionar, ver quanto tempo que sobrou. No finalzinho, a última parte, sobrou só 3 segundos. Então 58, 59... 3 segundos dá para colocar. Dá para colocar. E concluir o vídeo. Uma vez que concluir o vídeo, você vai ter o vídeo já postado no seu site. Olha, aí você pode voltar aqui, ó. Muito bem, eu acho que deu para vocês terem uma noção de como que é que funciona para mandar para o status os vídeos e ficar ele completo no status. Porque tem gente que tem essa dificuldade. Você tem facilidade, ajuda quem tem dificuldade. Então, isso tem sido muito bom para mim, ajudar as pessoas, porque o status é muito rico. E se vocês não conhecem depoimento, onde tem depoimento, peça ajuda. Se você ainda não está junto à Timol, peça ajuda de quem te franqueou, que ele vai buscar o depoimento. Porque temos uma infinidade de depoimentos. E você pode ter benefícios, porque você vai ajudar outras pessoas também a chegar lá com os produtos da Timol. Isso é bem interessante, porque financeiramente ajuda. Igual o Ivanir, na semana passada, ele mostrou para a gente como as redes sociais estão ajudando ele. O número de pessoas, de seguidores, aumentou bastante. Os negócios também aumentaram. Então, mesmo a rede social simples que você tem, os seus pequenos contatos, começa de pouquinho, vai crescendo. O Ivanir foi crescendo. E aí, daí a pouco, ele já estava mecanicamente, né, Ivanir, postando mais mensagem para outras pessoas. E com o WhatsApp é bem parecido. Começa pequeno, mas ele vai crescendo mais e mais.
E eu tenho tido benefício porque eu já tive vendas através desse processo. Teve pessoas que, vez por outra, falam para mim, olha, eu acompanho direto os seus status. Olha só, parece até que é um canal de televisão, porque eu sempre coloco depoimentos novos, e as pessoas gostam disso, e vê que é real. Então, você também pode fazer a mesma coisa, aproveitar bem esse recurso das redes sociais, que é o status. Beleza? Obrigado, então, Borges. Ativa seu áudio, Borges. Muito bem, Heber. E nós vimos ali que o Heber, ele fatiou o vídeo, né? Ele fez em partes. Não é isso, Heber? E para fazer em partes, tu viu que ele mexeu com o Mauser, puxando na parte que há o interesse de ser feito. Aí ele joga lá no status, ele fica em espaço curto e surte efeito. Até um comentário feito esses dias com o senhor Carlos e também com o Orlando, as nossas reuniões, vai chegar o momento, ela é em média de 1 hora, até um pouco mais, às vezes tem passado. E até dividida em 3. Mas vai chegar o momento que vai ser feita em 10 minutos e vai surtir o mesmo efeito. Por quê? Porque o produto está se falando por si só. Uma pessoa vai falando para outra. E a rede social é fundamental neste sentido. Entendeu? Então, esta é. E a colocação que o Weber fez. Façam a sua lista de contato e a sua lista de transmissão. E não deixe esta lista de transmissão ao esmo. Se hoje você não deu para mexer na lista de transmissão, mexa amanhã nela. Entendeu? Não deixa 2, 3 dias sem mexer. É a mesma coisa que uma loja sua, você não abrir ela todo dia. O Ivanir tem a loja dele. Pede para ele deixar a loja dele uma semana parada. Não tem como, não é mesmo? Abre uma vez na semana, outra semana não abre. Falha na terça ou na quarta, vai pulando um dia ou outro, fechando. Sem uma justa causa lá na vitrine para mostrar ou sem avisar o cliente. Não vai a lugar nenhum, não é mesmo? A nossa loja, idem, entenderam? E a forma de nós trabalharmos é assim mesmo. Agora, o que mais nos chamou atenção desde o início aí da palestra? Vocês viram o que a doutora lá disse, a engenheira química lá? Ela disse que é um crime contra a saúde o que estão fazendo com nós. E agora nós não levando esse projeto para outras pessoas, não chamando as pessoas para ser o nosso colaborador, também não é o crime? Não é uma omissão de socorro? Também é. E a grandiosidade disso é que nós podemos ganhar dinheiro chamando pessoas. Então, vamos chamar pessoas. Por nós chamá-las, nós vamos ganhar dinheiro. Não é mesmo? Então, vamos chamar. E eu sempre cito as liberdades aqui para você curar a bursite. Primeira dela que você tem é do remédio. Nós tínhamos alguém hoje que até ia colaborar com nós aí com depoimento. Vocês lembram quem era que ia dar um depoimento para nós no meio da nossa reunião aí? Lembro? Eu acho que não entrou na sala hoje. Deve ter surgido algum problema, tá? Mas... Colaborar. Ah, tá na sala aí? Eu? Se acusou rápido. Isso aí, jura-se. Conta para Não, nós. eu não me ofereci, tive esse benefício, por isso eu vou colaborar. Isso, então conta para nós um pouquinho aí. Como era antes, sua vida, e como está sendo agora. Primeiro, como era antes. Diz para nós, fazendo Sim. favor. Então, antes de conhecer a Timóteo, anos atrás, sofria de bursite no mesmo peito, os dois juntos, um suficiente, né? E aí eu com plantas que eu de sei de partir, né? Eu gostei de fazer
me causa certa ignorância, né? Nenhum de nós, é por isso que a gente está aqui. Então, tem uma amiga me ajudando com umas práticas, e me ajudou bastante. Só que todas as vezes que eu fazia determinadas coisas de casa, sempre limpando, a dor voltava. Teria que tomar um chazinho e depois que eu comecei a água, a foi para o espaço, né? Depois de 3 meses e pouco, eu de fato não senti mais nada. Eu posso fazer exercício, posso limpar a casa, que eu não sinto dor nem tenho nenhuma queixa. O dedinho, um dos dedos, eu tinha artrite, ele engatilhava. E aí eu literalmente eu chorei não pela dor, mas pelo fato de com medo, né, de todos os dedos ficarem tortos devido à idade, isso vai acontecendo. E aí um belo Exatamente. dia eu vi que eu não tinha mais as dores também do dedo. Então, assim, entre outras coisas, né? Que Uma coisa maravilha. interessante que eu descobri esses dias, tem pouco tempo, mas tem muito tempo que eu recebi o benefício, mas não me dei conta. Veio uma pessoa trabalhar aqui em casa, fazer uma obra, e aí um mês tomando água, mais de mês tomando água aqui em casa, e a Luísa conhece essa história. E aí ele tomava um galão daquele de 4 litros, 5 litros, né, que a gente guarda galão de água, como é que é? Térmica. Uma térmica. Térmica, Sim. térmica. E aí ele bebia um galão daquele por dia. E ele conhece meu trabalho. E eu perguntei, e aí, você está tomando esse dia todo água? Você sentiu alguma diferença? Ele, não senti nenhuma diferença, não, eu não acredito. Você bebe quase 5 litros de água por dia, você não teve diferença? E aí ele descobriu que ele sentia muita acidez na gengiva. Ele não podia comer nada ácido, nem uva, nem laranja, abacaxi muito menos. E ele falou, e agora, esses dias eu estava comendo alguma coisa lá, acho que foi abacaxi, não me lembro. E aí ele não tinha mais essa sensibilidade, ele usava muito Sensodyne. Agora não usa mais. E aí eu me dei conta que eu também tinha esse problema, só que eu não me lembrava. Eu estava sempre no dentista colocando aquela massinha na gengiva, entre a gengiva e o dente, porque eu tinha muita acessibilidade. E eu não precisei mais ir ao dentista para fazer esse enxertozinho da massinha, porque hoje eu também não sinto. Aí que eu me dei conta que também foi outro benefício. Entre outros, senão eu vou ficar aqui toda a vida falando, mas tive outros também. Isso aí. Muito bem, muito obrigado. E realmente os tártaros também do dente fica tudo melhor. O dentista mesmo vai Sim, ver e acompanhar isso. sim. Muito bem. E a Luísa? Diga aí, Luísa, para nós. Como a Juraci falou sobre esse assunto, nós estávamos juntas, né, quando começamos a pensar, né? E uma das coisas que eu lembrei também, né, que eu estava com inchaço na época da pandemia, né? Estava com inchaço aqui, estava doendo, né, os dentes. E eu já estava começando a fazer uso da água, tá? E eu tomava sempre a água, as coisas melhorou, tá? Eu também não me dei conta que era o benefício da água. Quando eu tive que ir ao dentista, né, ele fez uma tomografia. Aí ele falou: a raiz do seu dente está toda danificada, toda quebrada. Que bom que você não teve nenhuma inflamação, porque senão ia dar generalizada. Isso, muita gente às vezes morre por causa de um dente. Eu falei, meu Deus, foi a água, porque começou a inflamação. Se não fosse a água, eu não estaria aqui. É, exatamente, é assim mesmo. Meus parabéns, muito obrigado. E é isso, então é só tomar água que limpa realmente. Eu tenho aqui em Chapecó um senhor Clóvis José Teodoro, ele tinha um tumor, assim, bem saliente. E esse tumor estava pressionando o nervinho que ia para a audição. Aí ele começou a tomar a água e foi, melhorou um pouco a audição. Estacionou esse tumor que ele tinha. Agora, recentemente, o mês passado, abriu o ouvido. Veio para fora, aquele tumor movimentou um pouquinho e veio para fora pelo próprio ouvido, largou a infecção. Tá? Ele disse, ó, saiu um troço no meu ouvido, uma coisa quente, eu limpei e estou ouvindo do ouvido. Então, isso é maravilha, gente. Não tem nada que pague tudo isso aí, tá certo? Então, a gente fica muito, muito, muito satisfeito. Eu quero ver se faço o depoimento dele essa semana aí.
Bom, Então, essas são as liberdades. Automaticamente, eu tenho certeza que a Juraci diminuiu também os remédios. Primeira liberdade, né? sem remédio nenhum. Exatamente. A segunda liberdade já vem com o dinheiro, economizando na farmácia já vem o dinheiro. E a oportunidade de você ganhar o dinheiro. A terceira liberdade que você tem, entrando no projeto Timol, é a liberdade geográfica. Você trabalha com qualquer parte do país pelas redes sociais. Não é mesmo? Porque o nosso site já é traduzido para inglês e espanhol. Outra vantagem que nós temos aqui também é a liberdade de idade. Os que estão com a câmera aberta aqui, eu acho que a mais nova de todos é a Luísa. Mas a Luísa tem mais de 30 anos ou menos, Luísa? Mais de 60. É. Não, a Luísa não tem 60. Já tem 60, olha. Parecia que tinha o quê? Daríamos para ela máximo 40, né? Então, muito bem. E isso tudo ajuda o quê? A água ajuda a gente a ficar mais nova, não é mesmo? Agora, temos outras pessoas que estão com a câmera fechada. Tem de alguém desses que estão com a câmera fechada que tem menos de 30 anos ou 30 anos de idade? Eu acho que ninguém. Então, outra liberdade que nós temos é de chamar essas pessoas para o projeto. Lembra que eu falei da omissão de socorro? Então, é importante chamar essas pessoas. E por que chamar elas? Elas têm a facilidade maior do que nós acima de 40, de 50, 60, 70, de mexer com as redes sociais. Ela tem essa facilidade. Outra coisa importante que entra nessa liberdade também, a nossa franquia é vitalícia e hereditária, passando de uma geração para outra. Qual é o negócio, qual é o projeto que dá isto para nós? Não tem. Qual é o projeto, qual é o negócio que dá para você 3.350 atualmente para você trazer um amigo seu para ser da sua equipe, ser parceiro no seu negócio? Não tem nenhuma empresa também. Outra, o jovem hoje está perdendo de ter a aposentadoria dele antes dos 20 anos. Se ele trabalhar bem nesse projeto na rede social, que ele tem facilidade de mexer com isso. Então, vamos chamar esse povo aí. Aí vai ajudar a curar a nossa bursite. A bursite da Juraci curou fisicamente, né? E parte já está sendo no bolso também, né, Juraci? Está sendo também a bursite. Que tenho certeza, quantos você já tem franqueados, Juraci? A minha rede está em torno de 30, mas diretos deve ter uns 6. Isso. Mesmo que fosse só bronze, os 6, ela já teria colocado no bolso praticamente 5, 6 mil reais. Não é mesmo? Fiz um cruzeiro no mês passado, não foi dado pela Timol, não, mas a Timol me ajudou a comprar meu cruzeiro, uma coisa que eu tinha um sonho e realizei. Então, assim, Olha, sem estar aqui, sem estar devendo, será que eu vou poder pagar? Então, me deu uma certa liberdade uhum, que o meu dinheiro fixo mensalmente provavelmente seria um pouco mais à frente. E eu já olha, fiz o meu cruzeiro, fiquei sonho realizado. Então, as coisinhas, né? Mas uma coisa é mais cara que eu estou. Então, me ajuda muito o meu dinheiro que eu faço pela é. Timol. Agora vocês viram, a Timol lançou um novo ciclo. A partir da semana que vem, vamos ter um novo ciclo com mais oportunidade. E qual é o nosso papel? Só trazer pessoas para a sala. 5. Por que 5? Para você conseguir atender esses 5 durante a semana. Entendeu? Não adianta nós convidar e depois não apoiar, não fazer. Essa semana que vem nós temos que trabalhar essas pessoas. A partir de hoje à noite, os que nós trouxermos já vão ter que trabalhar e trabalhar os que trabalhamos durante o mês. Por quê?
A partir de 1º de abril, que é uma grande realidade, vai acontecer o quê? Quem sabe nos ajudar aí? Éder, pode abrir seu som. Vai ter um ajuste de preço. Isso significa que a gente tem que falar para aquelas pessoas que nós estamos ainda em preço de promoção. Exatamente. Então, a partir de amanhã, nós temos uma luta árdua, grande. Para ajudar os outros, nós mesmos vamos ser ajudados. E vamos prestar socorro para os outros. Então, olha o que nós temos em nossa mão. E se nós fecharmos acima de 17 franquias, nós vamos ganhar R$ 5.000. Já imaginaram? Então, é uma oportunidade, são 5.000 a esta, fora os combos, quem é líder, né, pode ganhar isso, ok? Agora, como fazer isso? O Weber falou também que vem lá a sua pastinha, vem todo o seu material, mas já na sua franquia... Bom dia, minha amiga já na sua franquia, Iolene, tudo bem? já na sua franquia, vem um combo mega para você e a família, e vem na franquia Ouro um combo mini. Com este combo mini na sua franquia Ouro, você paga ela e mantém ela, não precisa tirar dinheiro do seu orçamento. Como isso? Hoje, até dia 30, você paga este combo mini, 330 para a empresa, e vende ele a 670. Você sendo um franqueado Ouro até dia 30, você paga ainda uma parcela de 330, que fecha 660, e você vendeu isso aqui por 670. Sobrou R$ 10. Aqui em Chapecó dá para comprar 2 quilos de banana. E dá para tomar um café. Um café com leite. Bom. Tá? Então já dá. E você não mexeu no teu estoque. Você repõe e tem para vender. Tá certo? Então ela é financiável por ela mesma na franquia Ouro. Tá certo? Então tem essa oportunidade. Você só empresta o cartão para sua empresa, para a administradora, e os produtos que já vêm já paga. E você ainda tem todos os benefícios desse aqui para a família inteira. Então não tem segredo nenhum. E tem todas as comprovações científicas. Alguma dúvida do que eu falei até então? Sobre a franquia? Alguma pergunta? Pode fazer aí, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? E eu sempre falo na franquia Ouro. Por que a Ouro? Para que não haja um arrependimento depois. Tem outras franquias. Você tem a franquia Prata, você tem a franquia Bronze. Mas para este projeto, o ciclo que você vem à frente é franquia Ouro, Platina ou Prata. Daí para frente, entendeu? Para ter benefícios de viagem, cruzeiros, notebook, retroprojetor, tudo isso você tem que ser um franqueado Ouro. Obrigado, Roseli. Muito bem. Se deu para entender, eu fico muito feliz. Porque às vezes a gente é meio com a língua meio enrolada aí, não dá para entender muito bem. Tá certo? Alguma pergunta a mais? Alguém tem uma pergunta ainda? Vamos lá. É hora de perguntar aí, meu povo. Então vamos à luta. O que é que vocês acham? A Luísa já é franqueada, Luísa? Olha, ó, fantástico. Um pulo do gato aí, hein? Um pulo do gato aí que vocês têm. Quem é franqueado e o esposo não é franqueado, você pode franquear ele. Nessa semana. Nesses últimos 5 dias agora. E você vai pagar a franquia 3.960 em 12 vezes e vai ganhar 4.050. Por quê? Você pode franquear seu esposo ou sua esposa. Por quê?
Na sua franquia vai vir, como eu falei, um combo mega, mais um combo mini, o 1.660. Na franquia que você fizer para o esposo ou para a esposa, não é mesmo? Você vai ganhar da empresa de brinde mais 3.350, que é 2 combos mega, um combo mini, tá? E mais R$ 700 em dinheiro. Então, você vai, só com o que vem já para você e com o que você vai ganhar, você já vendendo dá para pagar sua franquia integral e sobra dinheiro ainda. Então, é uma facilidade muito grande. Ou seu neto, seu filho, que é a família que vai ganhar. Entenderam? Então, tem o pulo do gato aí para vocês fazer. Tem a oportunidade. Olha a dica aí. Muito importante ser feito. De minha parte, se não tem mais perguntas, só peço que o Criador amoroso nos dê sabedoria para enfrentar este dia. E na quarta-feira à noite nós se reunimos novamente. Seu Francisco, a sala é sua. O seu som está fechado, seu Francisco. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Essa reunião foi gravada, daqui a pouco nós vamos fazer a reversão e vai ficar no YouTube, no canal do YouTube. Lá vai ser Francisco Montemajor, e tudo simples, tudo. Tá? E a data de hoje e o tema também de hoje. Quem quiser pegar a gravação, só chegar e divulgar quanto mais melhor, porque com isso nós estamos atendendo o objetivo do nosso presidente, que ele quer que ao menos cada família tenha um combo em casa. Isso é muito interessante. Na quarta-feira, às 21h15, nós vamos abrir a sala e às 21h30 nós vamos, então, iniciar a nossa reunião. Contamos com a presença de vocês e com os convidados de vocês também, tá? Muito obrigado, gente, pela presença. Obrigado, o Ivanir, o Éder, Borges, e um abraço a todos, tá? Até a próxima, gente. Até a próxima. Um abração. Não esqueçam, hoje à noite, às 20h, que vai ter uma live importantíssima. O tema vai ser a dengue. Nós temos que nos preparar, que ela está tomando conta. Tá, gente? Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. É.